Oi pessoal, como é que vocês estão? Na última aula a gente falou a respeito dos dispositivos de entrada e saída e vimos 3 técnicas para implementar a comunicação entre o processador e esse dispositivo. A gente viu que o módulo de I/O ele é uma interface que conecta os fios específicos de cada dispositivo ao barramento de sistema e assim conectando aí ao processador. Então as 3 técnicas que a gente viu foi o I/O programado, o I/O por interrupção e o I/O por DMA. Então na aula de hoje a gente vai focar em detalhes de como que as interrupções são realizadas, são implementadas no hardware. Então primeiramente vamos rever o que seria um programa. Um programa ele é uma sequência de instruções, operações, onde essas instruções podem ser de lógica aritmética ou de movimentação de dados. E a movimentação de dados se dá entre o processador e memória, memória e processador, ou I/O e processador e I/O. E a gente pode estar fazendo também I/O e memória ou memória e I/O, como a gente viu com os dispositivos de DMA, né, o componente de hardware DMA. Então, cada instrução ela precisa de um conjunto de sinais de controle e age sobre os dados. Então, a gente precisa ter esse controle para dizer se a operação com os dados é de leitura ou escrita. E no caso de I/O, né, a gente precisa do controle para identificar que dispositivo a gente quer fazer essa transferência de dados. Então, os dados e as instruções eles são carregados na memória e acessados pelo processador. Então, sempre quando algum processador ele quer obter um dado de um dispositivo de entrada e saída, esse dado ele vai ser armazenado na memória principal. Então aqui seria um diagrama de estados avançado, né, do ciclo de instruções quando executado no processador. Então a gente aqui pode ter diferentes estágios. Nesse nosso exemplo a gente vai ter então um estágio de busca da instrução, que vai ser executada em um ciclo. Próximo ciclo vai ser feito a decodificação da operação da instrução, para identificar que operação vai ser feita. Depois vai ter o cálculo do endereço do operando, isso aí é para identificar onde vai ser buscado os operandos de entrada. Então isso aqui é um loop, né? Se você possui vários operandos de entrada, então depois que calcula o endereço, você vai buscar esse operando. Depois que você tem todos os seus operandos de entrada disponíveis, a gente vai ter que a instrução vai ir para a etapa de unidade lógica aritmética para fazer a operação dos dados. A operação desses dados vai produzir os resultados, então a gente vai armazenar esse resultado em algum endereço na memória. Então a gente vai ter a etapa de calcular o endereço do operando de resultado e a gente vai fazer o armazenamento desse operando. E assim consiste toda a execução de instruções. A gente vai ter sempre essas etapas. A gente vai calcular o endereço da próxima instrução, busca ela, decodifica, obtém os dados de entrada, executa e escreve os dados de saída. Então essa daqui é uma operação aqui, um estado avançado de como seria a execução de uma instrução no processador. Então o que seriam as interrupções, né? Como a gente viu na aula anterior. Interrupção é um mecanismo pelo qual outros módulos de I/O podem interromper a sequência natural de processamento. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que uma instrução de unidade lógica aritmética que esteja executando o nosso programa, ele ocorra algum erro na aritmética, como por exemplo o overflow, né, quando a soma de dois números ele ultrapassa a quantidade de bits do registrador que suporta na arquitetura, ou como por exemplo se ocorrer uma divisão por zero, a gente sabe que não existe divisão por zero. Então nesses casos vai ocorrer uma interrupção, mais especificamente é uma exceção. E outro tipo de exemplo que a gente pode ter seria um temporizador, que é gerado pelo próprio processador. Ele é usado para multiprogramação preemptiva, ou seja, a gente tem que cada processo ele é controlado pelo sistema operacional e normalmente a gente tem um temporizador para permitir que tal processo ele execute algum período de tempo, alguns milissegundos, alguns nanosegundos. E sempre quando esse tempo acaba, então vai ocorrer uma interrupção para o processador para você parar de executar o processo e assim o sistema operacional aloca outro processo. Então isso aqui seria um outro caso onde as interrupções poderiam ser utilizadas. O outro exemplo seria para dispositivos de I/O, né, de entrada e saída, como a gente viu na última aula, que é para controlar o I/O. No momento que o processador faz uma solicitação a um dispositivo de entrada e saída, ele não precisa esperar até que essa solicitação seja concluída. Então ele pode simplesmente executar outras instruções enquanto o dispositivo lá vai estar
fazendo o devido processamento. Então, no momento que a solicitação é concluída, o dispositivo de entrada e saída ele vai enviar uma interrupção para o processador dizendo que ele já concluiu. Então, isso aqui seria um outro caso de quebra da sequência natural da execução de uma instrução. E o último exemplo seria a falha de um hardware, como, por exemplo, o erro de paridade de memória. Então, se tiver algum erro de hardware, se o hardware for danificado, por exemplo, vai ocorrer também uma interrupção. Então, as interrupções elas são um mecanismo muito importante para estar implementando nos processadores e permitir essa comunicação com os demais componentes do sistema de computação. Então, como é que seria a ocorrência de uma interrupção e uma exceção? Então, uma interrupção ou exceção ele pode ocorrer durante a execução do programa, normalmente. Então, aqui no nosso programa, em determinado momento, vai ocorrer uma interrupção ou exceção. Nesse momento, o processador ele vai ter registradores especiais que ele vai identificar qual é a causa da exceção ou interrupção e ele vai ter um registrador especial que vai ter o endereço da instrução onde ocorreu a exceção ou interrupção. E depois a execução do processador seria redirecionada para o tratador de exceção ou tratador de interrupção. E esse tratador ele ia tentar resolver e atender essa solicitação de interrupção ou exceção e depois ele ia retornar para o endereço da próxima instrução onde foi gerado a interrupção. Então aqui com mais detalhes o que ocorreria. Primeiramente, na ocorrência de exceção, o tratador de exceção ele ia salvar todo o conteúdo dos registradores na pilha de controle, que é uma região da memória principal controlada pelo sistema operacional. Depois ele ia identificar a origem do evento, lendo um registrador especial que tem a causa da interrupção, a causa da exceção. Depois ele ia obter um endereço da rotina de tratamento, então normalmente é um endereço específico do sistema operacional. Aí com esse endereço ele ia passar a executar as instruções dessa rotina de tratamento. Então aqui a gente pode ver que é acessada uma outra região de memória que vai executar a rotina de tratamento. E depois que é tratada essa exceção e interrupção, o tratador ele vai restaurar o conteúdo dos registradores, né? Vai pegar lá da pilha de controle e salvar novamente no banco de registradores e vai voltar para a instrução que tinha sido interrompida ou que causou o erro. E assim a execução do programa volta a ser executada normalmente. Então é esse o caminho que se tem quando há ocorrência de interrupção e exceção. A gente também pode ver uma diferença entre o que é exceção e o que é interrupção. Uma exceção, normalmente, ela é um evento síncrono, que ela ocorre quando há um erro no processamento da instrução. Então, por exemplo, no exemplo de ocorrer overflow ou ocorrer divisão por zero, a gente diz que ocorreu uma exceção, que é um evento síncrono, né? Que ele é um evento que tem um período de tempo para ser resolvido. Normalmente, o tratador de exceções ele vai matar o processo para o programador conseguir corrigir esse erro lá no código-fonte. E a interrupção ela é um evento assíncrono. Então, normalmente, interrupção a gente diz que é quando um dispositivo de entrada e saída vai interromper o processador dizendo que a solicitação já foi concluída. Então, aqui a gente vai estar focando nessa aula especificamente nesses eventos assíncronos, na interrupção. Então, vamos ver alguns exemplos de como que é o controle do fluxo das instruções em diferentes cenários de interrupção. Aqui nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem um caso que não vai ocorrer interrupção, ou seja, a comunicação com o I/O ele é feito com o I/O programado. Então, nesse exemplo, a gente vai ter o nosso programa de usuário, que ele vai ser executado normalmente. Em determinado momento, ele vai querer fazer uma escrita no dispositivo de entrada e saída. Então, a gente vai ter uma rotina que vai fazer isso, que está sendo chamada aqui de programa de I/O, e nessa rotina ele vai enviar as instruções específicas do dispositivo de entrada e saída e vai enviar o comando de escrita para ele. Então, no I/O programado, a CPU ela vai esperar que essa solicitação seja atendida e depois a gente vai retornar, né, para a próxima instrução depois dessa solicitação de escrita. Então a gente pode ver que nesse caso a gente não tem nenhuma interrupção. Aí, continuando com o nosso programa, a gente vai ter mais para frente uma outra solicitação de escrita e novamente vai ter um trecho lá do programa de I/O que ele vai fazer essa solicitação e ele vai esperar essa solicitação ser atendida e aí a gente volta para executar a próxima instrução. E assim a gente continua nosso programa até chegar na terceira solicitação para escrita no dispositivo de entrada e saída. Nesse caso não teve interrupção porque o processador ficou esperando que o módulo de I/O respondesse que já finalizou a escrita do dado.
Então, no segundo exemplo, a gente vai ter o caso de interrupção e que o atendimento dessa interrupção é com um tempo curto. Então, aqui a gente vai ter que o nosso programa de usuário executa normalmente e a gente vai, então, fazer a solicitação de escrita para o dispositivo de entrada e saída. Aí a gente vai executar esse programa de I/O normalmente, como a gente fez anteriormente, e assim a gente vai enviar o comando para o dispositivo de entrada e saída, né? O comando de escrita. E nesse momento a gente não precisa esperar e a CPU ela vai poder executar a próxima instrução do programa. E o dispositivo de entrada e saída ele está lá executando, em determinado momento ele vai concluir e ele vai enviar uma interrupção. Então aqui no meio desse segundo trecho do programa a gente vai receber uma interrupção. Então o que vai acontecer? Nesse momento a gente vai ter o tratador de interrupção, que é um interrupt random, que ele vai identificar quem causou essa interrupção e vai fazer o tratamento correto. Depois que o tratador de interrupção ele termina, ele vai voltar a processar a próxima instrução que estava sendo solicitada. Então aqui nessa rotina de tratamento de exceção, por exemplo, a gente pode copiar esse dado que foi pego do dispositivo de entrada e saída e copiar também na memória principal, como a gente viu na última aula, pessoal. Aí depois, nesse nosso exemplo, que terminou de tratar a primeira interrupção, a gente continua executando e a gente vai executar a segunda solicitação de escrita no dispositivo de entrada e saída. Então, nesse caso, novamente, vamos executar nosso programa de I/O, que ele vai utilizar as instruções de I/O para identificar o dispositivo e submeter lá a operação de escrita e a gente volta para o nosso programa original para executar a próxima instrução. Então, novamente, a gente não precisou esperar concluir a segunda solicitação de escrita. Então, a gente continua executando as próximas instruções do programa. Em determinado momento, o dispositivo ele vai terminar e vai enviar novamente uma nova interrupção. Então, o processador ele vai parar de executar as instruções que ele estava fazendo aqui nessa parte do 3A e vai enviar para a região de memória que tem um tratador de interrupção. Então, depois que essa interrupção ela é atendida, ele volta para executar a próxima instrução que ele estava executando e finalmente executa essa parte aqui 3B, tá bom? E assim finaliza aí a execução. Então, nesse caso, foi possível atender uma interrupção antes que houvesse mais outra solicitação para o mesmo dispositivo. Então, a gente vê aqui, né, que no momento que é feito a segunda solicitação de escrita, a gente já tinha tratado a primeira interrupção associada à primeira solicitação de escrita, tá? Mas a gente pode ter situações, né, que a interrupção ela demore, o dispositivo ele é muito lento e ele demore a fazer essa interrupção. Então vamos ver o terceiro caso, que é onde o tempo de interrupção ele é mais longo. Então nesse nosso exemplo, o programa ele vai fazer duas solicitações de escrita ao dispositivo de I/O, sendo que no momento que ele fizer a segunda solicitação, a gente ainda não vai ter recebido a interrupção da primeira solicitação. Então isso significa que no momento do segundo write, o dispositivo de I/O ele vai estar ocupado. Então, se o dispositivo ele não tiver um buffer para armazenar as solicitações, o processador, a CPU, ela vai ficar parado no segundo write, esperando que a primeira solicitação de escrita seja concluída. Então, no momento que ela for concluída, o dispositivo ele vai enviar uma interrupção. Então, primeiramente, essa interrupção vai ser tratada pela CPU. Então, aqui a gente pode ver que no momento dessa interrupção, vai ser encaminhada para o tratador de interrupção. Depois, esse tratador ele vai voltar para atender a solicitação de write. E assim ele vai encaminhar lá para o programa de I/O que vai fazer então a submissão para o módulo de I/O. E só depois disso que vai voltar a executar a próxima instrução do programa de usuário, tá? Normalmente. E aí a gente vai executar normalmente e no próxima instrução de write a gente vai ter o mesmo caso. Então, primeiramente, a CPU vai esperar que a segunda solicitação seja concluída antes que comece a fazer a terceira solicitação de escrita. Esse terceiro caso é o que mais costuma acontecer na realidade e a gente pode visualizar esse exemplo no caso de você querer imprimir algum documento, né? Você vai enviar uma solicitação de escrita para uma impressora. Então você não consegue imprimir o segundo documento se o primeiro documento ele não tiver sido impresso. Tá? Então isso aqui fica bem fácil de enxergar esse fluxo de controle de instruções, tá bom? Para o processador ele conseguir atender essa demanda de interrupção, ele precisa ter um novo ciclo, o ciclo de interrupções.
Então, nesse ciclo, o processador ele vai verificar se houve alguma interrupção. Se não houve nenhuma interrupção, ele vai então para o próximo estágio de buscar a próxima instrução lá no Program Counter. E se houver uma interrupção pendente, o que ele vai fazer? Ele vai então suspender a execução do programa atual, vai salvar o contexto, né, salvar os registradores lá na pilha de controle, vai atualizar o Program Counter com o valor da rotina de tratamento de interrupção, fazendo com que no próximo ciclo do processador já comece o tratamento da interrupção, e quando terminar a rotina de tratamento, vai ser restaurado o contexto antigo, ou seja, todos os dados salvos na pilha de controle vão ser salvos novamente no banco de registradores e vai continuar a execução do programa normalmente, atualizando lá o Program Counter com realmente qual seria a próxima instrução do programa. E assim começa o ciclo de busca de instrução, decodificação e assim por diante. Então aqui a gente tem como é que seria essa transferência de controle de interrupção. Então aqui o programa de usuário, em determinado momento ia ocorrer a interrupção, a gente ia mudar lá para a rotina do tratador de interrupção, que ia salvar todo o contexto na pilha de controle para poder começar a fazer o tratamento da interrupção, depois ia retornar para a próxima instrução onde foi parada no programa de usuário, restaurando o contexto para o banco de registradores. Então aqui a gente tem o ciclo de instrução simples que a gente viu lá na nossa aula de sistema de computação. Então lembrem que a gente tinha definido dois ciclos, né? O ciclo de busca e o ciclo de execução. O ciclo de busca, ele vai buscar a instrução lá no endereço apontado pelo Program Counter, vai pegar essa instrução, vai salvar no registrador IR. O ciclo de execução vai ler o registrador IR, vai decodificar as instruções e vai enviar para a LU, para fazer o processamento, gerando aí o seu resultado, e depois do ciclo de execução a gente ia buscar a próxima instrução. Só que agora, depois do ciclo de execução, a gente vai ter a etapa do ciclo de interrupção, onde nesse ciclo a CPU vai verificar se houve uma interrupção ou não. Se não houve nenhuma interrupção, então ela vai encaminhar lá para o ciclo de busca novamente, e se houve interrupção, ela vai atualizar o endereço do Program Counter para o endereço do tratador de interrupção e vai salvar o contexto lá na região de memória, na pilha de controle. Tá bom? E assim continua o processamento da próxima instrução, seja ela a instrução do programa de usuário ou do tratador de interrupção. A gente pode adaptar também no nosso diagrama de estados mais avançado, que a gente viu no início dessa aula, né? A gente tem lá as etapas de busca, decodificação, cálculo dos endereços de operandos de entrada, a busca desses operandos, né? E a gente tem que, depois que é feito o armazenamento do resultado dos operandos, a gente vai ter então duas etapas aqui, que seria a etapa de verificação da interrupção, né? Se houve alguma interrupção, a gente vai ter a etapa de interrupção de fato, que ia redirecionar o Program Counter para o endereço do tratador de interrupção. Então isso aqui da mesma forma como é que ficaria encaixado esse ciclo de interrupção. Então agora vamos ver como é que seria o tratamento de interrupções múltiplas. Então imaginem, pessoal, que a gente tenha um programa de usuário onde esse programa ele solicite ler dados de diferentes dispositivos de I/O. Então nesse período a gente vai ter várias solicitações sendo feitas e o programa ele vai continuar sendo executado. Em determinado momento a gente pode ter a situação que a interrupção, né, que essas solicitações sejam concluídas em diferente tempo. E no momento que a gente atender a primeira interrupção feita, a gente pode estar recebendo a segunda interrupção e, consequentemente, a terceira, a quarta interrupção e assim por diante. Então a gente pode estar recebendo diversas interrupções no momento que estiver tratando uma interrupção. Então esse é o caso de interrupções múltiplas. E como que o processador ele vai conseguir tratar essas situações? Então aqui a gente tem praticamente duas técnicas para fazer isso, dois mecanismos. A primeira seria desabilitar as interrupções no momento que você estiver tratando a primeira interrupção que chegou. Então com esse mecanismo, quando a gente recebe a primeira interrupção, a gente desliga, né, tem umas flags que vai desligar o recebimento de interrupção e só vai passar a ligar novamente o recebimento depois que finalizar o tratamento dessa primeira interrupção. Então o nome desse tipo de mecanismo seria as interrupções sequenciais, tá? Que por causa que todas as interrupções são resolvidas em ordem sequencial. Nem sempre essa abordagem de interrupção sequencial é interessante porque a gente tem dispositivos com diferentes prioridades. Então imagine se você está lendo uma grande quantidade de dados,
de algum dispositivo e você precisa atender o mais rápido possível porque você está lendo bloco a bloco. Tá? Então, no momento que você terminou de ler um bloco, você quer resolver o mais rápido possível essa interrupção para você deixar a CPU disponível para ler o próximo bloco. Senão você acaba perdendo o envio do bloco seguinte. Então, existem algumas prioridades e a gente pode estar fazendo um mecanismo de alinhamento, então interrupções alinhadas. Então, na interrupção alinhada, você começa a atender a primeira interrupção e no momento que houver a segunda interrupção, você vai verificar a prioridade dessa interrupção. Se essa interrupção tiver prioridade maior do que a interrupção corrente, então essa interrupção corrente ela vai ser parada e o tratador de interrupção vai passar a resolver essa segunda interrupção. E só vai voltar para resolver a primeira depois que finaliza a segunda interrupção e assim volta para resolver a primeira interrupção e continua a execução do programa normalmente. Então praticamente existem esses dois tipos. Então vamos ver como é que seria o exemplo. Então na interrupção sequencial, temos o nosso programa de usuário, que ele fez uma solicitação de I/O, tá? Que não está sendo mostrado aqui, e em determinado momento houve aí uma interrupção. Então aqui houve uma interrupção nesse trecho de código e o fluxo do programa ele vai então para o tratador de interrupção do dispositivo X. Então nesse momento, né, a gente vai executar a rotina de tratamento e vai ocorrer a interrupção do dispositivo Y, que ele poderia ocorrer aqui no meio. Só que nesse momento, como a gente desabilitou o recebimento de interrupção, o processador ele não vai enxergar essa interrupção. Ele somente vai enxergar a interrupção do dispositivo Y quando finalizar o tratador de interrupção do dispositivo X. Aí daí a gente vai passar a enxergar a interrupção do dispositivo Y e vai iniciar o tratamento de interrupção dele. Tá bom? Então isso aqui seria o sequencial. Como seriam alinhados? Interrupções alinhadas, a gente teria então que o programa do usuário ele executaria normalmente, ia receber a interrupção do dispositivo X e no meio do tratamento da interrupção do X, a gente ia receber uma outra interrupção do dispositivo Y. Então nesse momento ia ter uma verificação das prioridades e aqui nesse exemplo o dispositivo Y ia ter a prioridade maior que o dispositivo X e a próxima instrução a ser executada seria então a instrução do tratador de interrupção do dispositivo Y. E depois que a gente finalizasse, né, o tratamento de Y, a gente voltaria novamente aqui para o tratamento de X e depois que finalizasse o tratamento de X, a gente voltaria normalmente aqui a executar a nossa instrução do programa de usuário. Tá bom? E assim continuaria aí normalmente a execução do programa. Então vamos ver um outro exemplo com as interrupções alinhadas. Então nesse exemplo a gente tem o nosso programa de usuário e vai ter que outros processos fizeram solicitações a diferentes dispositivos de I/O. Então vai ter uma solicitação para uma impressora, outra solicitação para uma linha de comunicação e outra solicitação para o disco rígido. Então nesse nosso exemplo, né, quando a gente está executando o programa de usuário, em determinado momento vai ocorrer aqui e no tempo, né, no t igual a 10, vai ocorrer a interrupção para a rotina de tratamento da impressora. E no momento que a gente estiver no tratamento da impressora, no tempo igual a 15, né, t igual a 15, vai surgir a interrupção para as linhas de comunicação. Aí vai ser feito o critério da prioridade. Como a linha de comunicação tem a prioridade maior que a impressora, então a próxima instrução a ser executada vai ser a rotina de tratamento da linha de comunicação. Então vai ser feito todo esse tratamento e no tempo igual a 25 a gente vai terminar o tratamento da linha de comunicação e vai voltar para a interrupção da impressora. E nesse determinado momento também vai ocorrer a interrupção para o disco rígido no tempo igual a 25. E assim a CPU vai processar a rotina de tratamento do disco. E só depois, lá no tempo igual a 35, que finaliza a rotina de tratamento do disco, que vai voltar com o tratamento da impressora, e no tempo igual a 40 vai voltar então a execução do programa de usuário. Então aqui a gente consegue ver claramente como é que funciona esse esquema de prioridades, né? Cada dispositivo de entrada e saída vai ter sua própria prioridade. Então nesse exemplo a gente vê que essa interrupção do disco, ela ocorreu aqui no meio do tratamento de comunicação, mas só que o tratamento de comunicação ele tinha prioridade maior, então ele não mudou para a rotina do disco, ele só foi processar a rotina de tratamento do disco depois que terminou a rotina de tratamento das linhas de comunicação. Então isso aqui que seria o funcionamento, pessoal. A gente viu até aqui que para o tratamento de interrupção foi necessário incluir o ciclo de interrupção, onde a CPU vai verificar se há alguma interrupção pendente ou não. E para essa verificação, a gente pode implementar de diferentes maneiras. Então
Então a primeira forma seria ter uma linha por módulo, ou seja, no módulo de I/O a gente vai ter uma linha de controle que vai trafegar essa solicitação, esse sinal de interrupção. E essa linha do módulo vai estar ligando também ao sinal de controle da CPU. Então a gente tendo uma linha por módulo, a gente vai ter uma limitação no número de dispositivos, sendo que a gente tem um conjunto limitado de barramentos. Então mesmo a gente tendo uma linha por módulo, a gente pode ter múltiplas interrupções. Então como é que a gente ia identificar, né? Como é que a gente ia verificar todas essas gerações de interrupções? Então a segunda forma seria via software, né? Nessa técnica de software pool, onde a CPU ela vai consultar cada módulo linha a linha. Então essa aqui é a abordagem mais lenta, porque a gente vai ter uma rotina específica que vai ser processada sempre que houver uma interrupção pendente. Então o processador ele vai acabar gastando vários ciclos de clocks para identificar cada uma das interrupções. Ele vai ter que ler a linha de todos os módulos de I/O que está conectado a ele, e assim decidir se houve interrupção ou não. Então essa aqui é a abordagem mais lenta. A terceira abordagem seria o que a gente chama de Daisy Chain ou Hardware Pool, que é a verificação por hardware. Então nessa solução de Daisy Chain a gente vai ter que todos os módulos de I/O eles vão estar conectados com o mesmo barramento de interrupção. Então vai ter o fio de controle de interrupção que vai conectar todos os módulos de I/O e também vai conectar o processador. Então dessa forma, no ciclo de interrupção, a CPU ela vai identificar que há uma interrupção pendente e ela vai fazer uma requisição para todos os módulos de I/O para enviar qual que seria o endereço da rotina de tratamento. Então ela vai enviar para todo mundo com esse único barramento ligando todos os módulos, e aquele módulo de I/O que ele enviou essa interrupção, ele vai receber essa solicitação da CPU e ele vai colocar no barramento o vetor de instrução. O vetor de instrução ele é um endereço que contém qual seria a rotina de tratamento, que seria esse Interrupt Service Routine. E ele vai enviar novamente para a CPU vai atualizar esse endereço no Program Counter e o próximo ciclo já começaria executando a rotina de tratamento para essa instrução. Então dessa forma, né, a gente não tem a CPU vendo todos os módulos, identificando qual que seria o módulo que teve o problema e também encaminhando qual seria o endereço da rotina para esse módulo específico. Isso aqui é feito via hardware, então se tornaria muito mais rápido. E a última técnica também baseada em hardware é o mestre do barramento. Então nessa técnica, o módulo de I/O ele vai requisitar o barramento antes de gerar uma interrupção. Então dessa forma, quando a CPU chega lá no estado de ciclo de interrupção e ela identifica que há uma interrupção pendente, ela sabe que somente um módulo gerou essa interrupção e ela já sabe qual que foi esse módulo. Então ela já consegue receber qual que seria o endereço lá da rotina de tratamento e já envia para atualizar no Program Counter. Então dessa forma é muito mais rápido essa atualização e o início da rotina de tratamento de interrupção. Então aqui como exemplo, né, quem utiliza essa forma de mestre do barramento seria o PCI e esse barramento SCSI, tá bom? E no caso de múltiplas interrupções, a gente tem lá a lógica de prioridades, né? Cada dispositivo de entrada e saída vai ter uma prioridade diferente, sempre vai ser atendido aquela interrupção do dispositivo com maior prioridade, e essa lógica de prioridade ela não ocorre no caso do mestre do barramento, do Busmaster, que é como no caso do PCI, como a gente viu, e ocorre nas outras duas. Então, pessoal, com isso a gente termina a parte de dispositivos de entrada e saída, e na próxima aula a gente vai ver o próximo componente do sistema de computação, que seria o processador. A gente vai começar a estudar as características fundamentais dos conjuntos de instruções. Então, vamos finalizar por aqui, pessoal, e a gente se vê, então, na próxima aula. Até mais, pessoal!